Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Petrona Júnior e aqui você vai aprender contabilidade e direito tributário de uma maneira prática e objetiva. E o objetivo dessa nossa videoaula de hoje é falar da questão do regime diferenciado da IBS e da CBS, que foi introduzida pela reforma tributária através da Lei Complementar 214 de 2025, especificamente, né, para bens essenciais que têm a redução da alíquota de 60%. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo, ativa as notificações, porque a sua participação é bastante importante para o desenvolvimento do canal. Então, qual que é o objetivo dessa nossa videoaula de hoje, né? Falar da questão, né, da reforma tributária, continuar nesse tema aqui, né, que foi introduzido pela Emenda Constitucional 132 de 2023, né, e foi regulamentada pela Lei Complementar 214 de 2025. E, especificamente, hoje, o que a gente vai falar? A gente vai falar do regime diferenciado, que tem uma redução de 60% da alíquota do IBS e da CBS, que é aplicável para bens e serviços essenciais, e quais são esses bens e serviços essenciais que estariam abrangidos por essa redução. Então, né, qual que vai ser o roteiro dessa nossa aula de hoje? Entender a redução da alíquota de 60% que foi introduzida pela Lei Complementar 214 de 2025, identificar quais são os setores beneficiados, explicar quais são os requisitos e limites, né, que a legislação estabeleceu para esses setores, e compreender a lógica da essencialidade, né, que beneficia esses bens e serviços, né? Então, qual que é a base legal da redução da alíquota de 60% da DBS e da CBS? São os artigos 128 a 142 da Lei Complementar 214 de 2025, né? Qual que é a visão geral dessa redução? A Lei Complementar 214 reduz em 60% líquida do IBS e da CBS para bens e serviços essenciais e estaria abrangendo a saúde, educação, alimentos, insumos, agro, cultura, esporte e segurança, né? E a lei estabelece, né, quais são esses itens que a gente vai comentar aqui com vocês, né? Qual que é o critério central? Essencialidade, ou seja, esses itens seriam essenciais. Por serem essenciais, eles teriam uma redução dessa alíquota de 60% para poder garantir que esse serviço fosse prestado, né? E se cobrasse menos por isso. Então, garantia de acesso a benefícios, bens essenciais, proteção de serviços básicos, né? Alinhamento com os modelos internacionais de IVA, né? E atenua o impacto da transição do PIS e da COFINS. Então, esse é o objetivo, né, dessa redução da alíquota de 60% para esses bens e serviços essenciais. Quais seriam os setores beneficiados, né? Esse é o mapa geral. Então, seria educação, saúde, dispositivos médicos, acessibilidade, medicamentos, alimentos de consumo humano, higiene e limpeza, agropecuária in natura, insumos agropecuários, cultura e arte, comunicação institucional, esportes, segurança nacional e cibernética. Então, esses 13 segmentos, né, atividades ou bens e serviços estariam beneficiados pela redução da alíquota de 60% nos termos, né, dos artigos 127 e 142 da Lei Complementar 214 de 2025, né? No caso da educação, ela está abrangida no artigo 129, né? São os serviços listados no anexo 2 da Lei Complementar 214 de 2025, né, dessa NBS. O benefício está limitado à contraprestação educacional, então tem que prestar um serviço de educação para poder ter redução dessa alíquota de 60%. Não inclui uniformes, alimentação, ETAs não listados nesse anexo 2. No caso da saúde, está previsto no artigo 130 da Lei Complementar 214 de 2025, são os serviços listados no anexo 3, né, da NBS, não abrange valores glosados para auditoria de planos e apenas o serviço efetivamente listado. Então, são serviços listados nesses anexos que você tem que olhar para verificar se o serviço de saúde que você presta está ou não abrangido, se o serviço de educação está ou não abrangido. No caso de dispositivos médicos, está previsto no artigo 131, são aqueles itens e equipamentos que estão na lista do anexo 4, né? Esses equipamentos precisam ter registro na Anvisa e essa lista vai ser revisada periodicamente a cada 120 dias. Então, se algum item não foi incluído, então
ainda dá tempo, né, dessa revisão ser de 20 dias, e tentar incluir o item para poder se beneficiar dessa redução da alíquota de 60%, para poder beneficiar a sociedade com essa redução. No caso da acessibilidade, o artigo 132 da Lei Complementar 214, também os itens listados no anexo 5 da Lei Complementar. Tem que observar as regras e normas de técnicas oficiais, e essa avaliação é contínua que tem que ser efetuada. No caso de medicamentos, são os medicamentos listados, né? Está previsto no artigo 133 e 134 da Lei Complementar 214 de 2025. Os medicamentos têm que estar registrados. As formas especiais do anexo 6 exige adesão à CIMED ou termo com união ou comitê. Então, são requisitos que têm observados para que esses medicamentos sejam beneficiados com a adição líquida de 60%. No caso de alimentos do consumo humano, artigo 135 da Lei Complementar, né, 214 de 2025, os itens do anexo 7, que estão beneficiados com essa redução da alíquota de 60%, a essencialidade tem como fundamento para poder ter essa redução, exclui bebidas alcoólicas, supérfluos e itens de gourmet, porque não seriam essenciais, né? O produtos de higiene e limpeza, está previsto no artigo 136 da Lei Complementar 214 de 2025, são aqueles listados no anexo 8 da Lei Complementar, foco em consumo básico das famílias. O artigo 137, produtos agropecuários in natura, são produtos sem industrialização, podem passar por secagem, limpeza e congelamento, incluir serviços ambientais de conservação, né? Então, é o que está previsto no artigo 137. Os insumos agropecuários, artigo 138, são os itens do anexo 9, necessário registro no Ministério da Agricultura, inclui fertilizantes, defensivos, sementes e vacinas, né? No caso de cultura e arte, está previsto no artigo 139 da Lei Complementar 214 de 2025. São listados no anexo 10, inclui teatro, música, dança, audiovisual, feiras e galeria, e outros mais, que na lista teria que olhar. Existe produção nacional e obras de artistas brasileiros para poder se beneficiar. No caso de comunicação institucional, está previsto no artigo 140 da Lei Complementar 214, exclusivo para serviços prestados à administração direta, autarquias, fundações públicas, poder legislativo e judiciário. Então, quando eu prestar para esses, né, órgãos públicos, eu tenho uma redução de 60% nessa prestação de serviço para poder, né, ter uma redução e beneficiar esses segmentos, né? No caso das atividades desportivas, está previsto no artigo 141 da Lei Comunitária 214 de 2025. Então, inclui educação desportiva, gestão e exploração do esporte, ingressos, eventos e sócio-torcedor e transferência de atletas. Então, tem que olhar um pouco mais no artigo 151 para poder ver a sua abrangência. No caso de segurança nacional e cibernética, está previsto no artigo 142 da Lei Complementar 214 de 2025, os itens listados no anexo 11, exige sócio brasileiro com no mínimo 20% de participação e abrange bens e serviços estratégicos, né? Então, é o que está previsto no artigo 142. Qual que é o impacto econômico dessa redução? Se eu imaginar uma alíquota padrão de 26%, né? Se eu tiver uma redução, né, de 60%, né, na 40%, 60%, eu teria uma redução de 10,4%, né, na alíquota da minha IBS e CBS. Então, na 40%, vamos corrigir para 60% aqui. Essa é uma redução significativa para esses segmentos bens e serviços essenciais de saúde, educação e agro, né, que tem um impacto econômico bastante significativo. E para a gente poder concluir essa nossa videoaula, o objetivo, né, da redução de 60% da alíquota da IBS e da CBS, né, desse regime diferenciado de bens e serviços essenciais, é o foco em bens e serviços essenciais. A licitação taxativas exige um compliance rigoroso por parte, né, dos prestadores de serviços. Essa redução impacta a inflação e acesso aos serviços e foca o planejamento tributário, né, que vai ser fundamental para essas empresas para poder beneficiar dessa redução da alíquota de 60%. Então, é isso que eu queria falar na videoaula de hoje. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, ative as notificações, né? Se inscreve no canal, porque a sua participação é bastante importante para o desenvolvimento do canal. Obrigado, até a próxima.